da Assessoria Nacional do ANDES e veio aqui falar sobre a Previdência e os impactos na carreira docente. Eu já vou passar para ele a palavra de uma vez e vou assistir a palestra junto com vocês. Obrigada, prazer em recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Cefet Minas. Acho que já é a quarta ou quinta vez que eu estou aqui para falar sobre esse assunto, sobre reforma da Previdência, e eu volto quantas vezes forem necessárias. Então, é só mais um momento em que a gente está junto para esclarecer as dúvidas de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Madureira, eu sou advogado, sou especialista em Direito Previdenciário, faço parte do escritório Mauro Menezes e Advogados, que fica em Brasília. A gente também tem escritório em São Paulo e Salvador, mas eu fico lotado em Brasília mesmo. E lá no escritório eu coordeno a área de Direito Público e de Direito Previdenciário. O escritório faz assessoria jurídica do ANDES, Sindicato Nacional, há muitos anos, quase 30 anos que a gente faz assessoria jurídica do ANDES. Então, se tem uma carreira que a gente conhece bem, é a carreira docente, tá? E eu espero esclarecer as principais dúvidas que vocês têm com relação à reforma da Previdência. Eu vou fazer uma abordagem completa sobre o texto existente antes da reforma apresentada e aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, e também as modificações que foram introduzidas por ele, tá? Como somos em um numeral mais reduzido, às vezes, se vocês quiserem tirar dúvida no decorrer da minha fala, fiquem à vontade, tá? Se o público for aumentando, daí a gente tem um período ao final da palestra também para fazer novos esclarecimentos e sanar as dúvidas, ok? Então aqui eu trouxe um roteirinho do que eu vou falar. Primeiro ponto, vou falar das regras constitucionais clássicas, que a maioria de vocês conhece. Todas aquelas regras vigentes até a data da promulgação da reforma da Previdência. Preciso falar de regime de previdência complementar do servidor público, seja porque possivelmente o Cefet tem professores que estão em cursos nesse regime, seja porque nós teremos a possibilidade de avaliar a nova migração para o regime de previdência complementar. Então, eu preciso falar sobre isso. Falo especialmente da reforma da Previdência do Jair Bolsonaro, a emenda constitucional número 103 de 2019. Depois, pincelo a repercussão da reforma para estados e municípios. Falo um pouquinho da PEC paralela e os pontos que são mais preocupantes e que vão impactar vocês de maneira ainda mais severa do que as regras de elegibilidade, ok? Essa apresentação, obviamente, vai ficar disponível, então não precisem se angustiar em anotar, tirar foto, porque esse material é de vocês, combinado? Vamos lá, então. Bom, aqui eu sempre trago esse quadrinho, não sei se dá para enxergar daí de onde vocês estão, mas nesse quadro a gente tem um resumo de tudo aquilo que nós já vivenciamos quando falamos de reforma da Previdência. Aqui em cima eu tenho as 3 regras constitucionais, que são as regras gerais da Previdência, seja no texto original da Constituição Federal, no texto depois de 98 até 2003 e no texto a partir de 2003. E essa é a fotografia que nós temos até o dia 12 de novembro de 2019. Por quê? Porque no dia 13 de novembro de 2019 foi aprovada a emenda constitucional da reforma da Previdência. Então esse quadrinho aqui, ele será atualizado com a nova reforma. Mas, como muitos de vocês ingressaram em período, ou melhor, acho que a totalidade de vocês ingressou em período anterior à reforma da Previdência do Bolsonaro, então a gente tem que conhecer as regras antigas também, principalmente para falar de direito adquirido, ok? Então, lá no começo, lá em 1988, o texto constitucional previa tão somente
uma aposentadoria por tempo de serviço. Bastava que o servidor tivesse 30 ou 35 anos de serviço, ele poderia se aposentar com paridade e integralidade, sem qualquer dificuldade. A primeira reforma da Previdência aconteceu em 1998, a reforma que altera as regras de elegibilidade acontece em 1998, com a emenda constitucional número 20, e essa regra traz uma alteração significativa. Por quê? Porque ela traz a previsão de idade mínima. Então não basta ter tempo de serviço, eu tenho que ter tempo de contribuição, porque eu faço essa alteração no texto, e eu também tenho que ter idade mínima. Então a servidora precisa ter 55 anos com 30 de contribuição, o servidor homem 60 anos de idade com 35 anos de contribuição. Para quem é professor do ensino médio, básico, fundamental ou tecnológico, a gente diminui 5 anos em cada um desses critérios, certo? Aqui também a gente tem proventos com paridade e com integralidade. Todo mundo sabe o que é paridade e integralidade? Sim ou não? Vamos lá então. Paridade e integralidade. Quando a gente fala que o servidor se aposenta como integralidade, significa que ele vai se aposentar com base na sua última remuneração. E quando a gente fala que ele tem direito à paridade, significa que sempre que houver aumento da remuneração dos servidores que estão em atividade, os servidores aposentados também terão esse mesmo aumento. Tá? Então, a paridade e a integralidade são direitos clássicos dos servidores públicos, perquiridos por todos. Todo mundo adoraria se aposentar com paridade e integralidade, e ela foi possível de ser garantida para quem ingressou até o dia 31 de dezembro de 2003, porque quem ingressou a partir dessa data já não tem paridade e já não tem integralidade. Então essa alteração foi promovida pela emenda constitucional número 41 de 2003, ela extingue a possibilidade de pagar proventos com paridade e integralidade para quem ingressar no serviço público a partir daquela data, mas todo servidor que ingressou até essa data tem direito à paridade e integralidade. E por que tem esse direito? Porque as modificações ocorridas em 98 e em 2003 trouxeram regras de transição. Então essas regras daqui de baixo são as regras de transição aplicáveis para todos os servidores que tenham ingressado no serviço público até a data de modificação dessa realidade normativa. Então, todo servidor que ingressou até o dia 31 de dezembro de 2003 poderia se aposentar quando completasse os seguintes requisitos. Além de ter ingressado até essa data, teria que ter 30 ou 35 anos de contribuição, 55 ou 60 anos de idade, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira, 5 anos no cargo, e se garantiria paridade, ou se garante paridade e integralidade para quem atingiu esses critérios. Esse quadrinho aqui de cima, ele não garante paridade e integralidade, e ele traz uma regra muito negativa. Então, a gente só se aposenta por essa regra aqui, se não tiver outra opção. Se tiver outra opção, a gente vai adotar as outras opções. Essa regra de transição aqui da emenda constitucional número 20, ela já foi revogada, então quem se aposentou por ela, mantém a aposentadoria, quem não se aposentou por ela, não consegue mais se aposentar. Então, as principais modificações da reforma da Previdência, ou melhor, as principais modificações da Constituição no que se refere à Previdência ocorreram em 98 e em 2003, onde a gente mudou as regras de elegibilidade do benefício, o valor desses benefícios. Essas regras constitucionais trouxeram regras de transição para aplicar aos servidores que já faziam parte do serviço público, e nós tivemos, em 2005, uma nova emenda constitucional que trouxe uma nova regra de transição para todo mundo, e essa regra de transição é aplicável para todo mundo que ingressou no serviço público até o dia 16 de dezembro de 1998. Essa é aquela regrinha que diz o seguinte: quando o servidor tem mais tempo de contribuição, ele pode se aposentar mais jovem. Então, o tempo mínimo de contribuição é de 30 ou 35. Mas se eu tiver 36, 37, 38, eu consigo diminuir esses anos excedentes da minha idade. Então, eu consigo fazer essa compensação previdenciária, mas de toda maneira só se aplica para quem ingressou até 16 de dezembro de 98.
Certo? Até aqui tudo bem? Deu para entender um pouquinho do que a gente já vivenciou? Beleza, vamos lá então. Como eu disse, essas modificações que aconteceram em 98, em 2003, em 2005, elas foram muito significativas, especialmente quando a gente pensa em idade mínima, tempo de contribuição e regra de cálculo da aposentadoria. Mas a gente teve uma modificação que foi trazida lá em 98, mas que só foi implementada em 2012, que mudou toda a sistemática da previdência do servidor público. Lá em 1998, a reforma do Fernando Henrique disse o seguinte: a União poderá estabelecer como teto máximo de aposentadoria do servidor público aquele mesmo teto que o INSS aplica para os seus segurados. Então, a gente sai de uma realidade em que o valor da aposentadoria era baseado na integralidade ou na média aritmética de suas contribuições e enfrenta uma realidade em que o valor da aposentadoria desse servidor vai ser no máximo igual ao teto do INSS. O teto do INSS em 2019 é de 5.600 e alguns reais. Então, ele pode receber no máximo esse teto. Essa realidade passa a existir quando o governo federal cria o regime de previdência complementar para o servidor público. E esse regime de previdência complementar é que autoriza a limitação da aposentadoria pública desse servidor ao teto do INSS. Então, se o servidor, que faz parte de um regime próprio de previdência social, quiser ganhar além do teto do INSS, ele tem diversas opções: jogar na Mega Sena, ganhar uma herança, ter joia de família, essas coisas. Mas o governo oferece a previdência complementar para que ele acumule dinheiro ao longo da sua vida laboral e no final ele poderá ter direito a um benefício complementar. Só que esse benefício complementar, ele não é gerido por um ente público ou por um órgão da administração pública. Esse benefício complementar, ele é gerido por uma entidade que se chama Entidade Fechada de Previdência Complementar, que é destinada exclusivamente para quem é servidor público, mas é uma entidade privada. Essa entidade, ela não garante um benefício X para a professora Suzana, por exemplo. Ela diz o seguinte: olha, eu, entidade, sou responsável por fazer a gestão das contribuições que você, servidor, e você, União, pagam para mim, e eu vou fazer o investimento desse dinheiro no mercado imobiliário, na Bolsa de Valores, comprando títulos públicos do governo federal, com a intenção de daqui a 30, 35, 40 anos, te pagar um benefício. Só que eu não vou dizer para você hoje qual é esse benefício, porque o plano que eu te ofereço é um plano de contribuição definida. Então, eu não estou te prometendo um benefício. Eu estou te permitindo fazer parte dessa relação jurídica, e nessa relação jurídica vai ter contribuições suas, contribuições da União, e eu vou fazer o investimento desse dinheiro. Então, o fato de nós termos um plano de contribuição definida, gerido por uma entidade de previdência complementar, gera alguma insegurança para quem é servidor público. E essa nova realidade se aplica para todos os servidores que ingressaram no serviço público do Poder Executivo Federal a partir do dia 4 de fevereiro de 2013. Então, toda essa leva de novos servidores que ingressaram pela primeira vez no Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013 estão com as suas aposentadorias públicas limitadas ao teto do INSS e, se quiserem, podem participar do sistema de previdência complementar. Esse sistema de previdência complementar, ele tem alguns probleminhas. Vamos lá. Como é que funciona essa relação? Tomei posse no cargo público, fui nomeado, tomei posse, me tornei professor do Cefet Minas. A partir desse momento, isso aqui em 2019,
tá? Sei lá, em julho de 2019. A partir desse momento, eu vou contribuir para a minha previdência pública, no regime próprio, e eu quero participar da previdência complementar. Então, eu também vou contribuir para a minha previdência privada. Essas contribuições serão vertidas para essa entidade, que aqui no Poder Executivo Federal se chama FUNPRESP, e esse FUNPRESP vai fazer a gestão desse dinheiro. Só que a gente tem um detalhezinho. Quando eu aderi ao FUNPRESP, eu assinei um contrato. E lá nesse contrato está especificando algumas regrinhas. Essas regrinhas estão dispostas no plano do regulamento do benefício. Quando eu for me aposentar, daqui a 40 anos, eu imaginava que eu iria aplicar aquele contrato lá de 2019, certo? Errado. Eu vou aplicar o contrato existente daqui a 40 anos. Então, o fato de eu aplicar um contrato que vai existir só daqui a 40 anos, porque ele pode ser modificado, gera uma insegurança bastante significativa para esse servidor público. Então, quando a gente foi consultado, Leandro, adiro ou não adiro ao FUNPRESP? Migro ou não migro para o FUNPRESP? Eu nunca vou falar sim ou não. Eu sempre vou explicar como é que funciona o sistema, permitir que esse servidor, que esse professor compreenda um pouquinho essa realidade, para que a decisão parta dele. Na grande maioria das circunstâncias, não vai valer a pena migrar para o FUNPRESP. Mas existem algumas poucas circunstâncias em que é possível que vale a pena. Por exemplo, se eu tenho um servidor que não quer continuar no serviço público e ele quer sair do país, ele quer ficar 5 anos aqui no Brasil, depois trabalhar, sei lá, no Facebook, lá nos Estados Unidos. Se ele faz parte do FUNPRESP, ele consegue carregar essa reserva de poupança. Então, para esse servidor, especialmente para esse servidor, pode ser interessante migrar para o FUNPRESP. E por que eu estou falando disso? Porque a reforma da Previdência reabre o prazo para que vocês optem ou não pela migração ao FUNPRESP. E vocês receberão, sem sombra de dúvidas, ligações, e-mails, SMS do FUNPRESP pedindo para que vocês conheçam o produto que eles oferecem. Então, olhos atentos, compreendam bem a situação e só tomem uma decisão depois de serem realmente orientados, seja pelo pessoal do FUNPRESP, seja pela assessoria jurídica do sindicato. A Celeste conhece bem esse assunto, então ela pode fazer essa orientação sem qualquer dificuldade. Se tiver qualquer problema, ela pode entrar em contato conosco também. Ok? Alguém aqui faz parte do FUNPRESP? Aderiu ao FUNPRESP? Ou é servidor a partir de 2013? Não? Ótimo. Bom, aqui eu já falei basicamente sobre tudo. Aqui só um detalhezinho. Hoje o FUNPRESP conta com aproximadamente 80 mil participantes. Esse slide é de janeiro de 2019, então esse número já aumentou. Cerca de 80 mil participantes. E ele faz a gestão de um patrimônio de 1,5 bilhão de reais. Então é realmente um fundo que tem uma grande quantidade de dinheiro e que tem tentado aumentar ainda mais essa quantidade de participantes. Aqui eu trouxe um quadrinho de vantagens e desvantagens da Previdência Complementar. A principal vantagem é que hoje a gente tem a contribuição da União no mesmo percentual da contribuição do participante. Eu posso abater essas contribuições do imposto de renda e eu tenho essa mobilidade previdenciária para quem deseja deixar o serviço público. Mas as desvantagens são maiores, porque o benefício do FUNPRESP ele varia de acordo com aquilo que você tem na sua reserva. E isso faz com que, se eu viver muito mais tempo, a reserva tende a diminuir para valores muito pequenos. Além disso, essa contribuição paritária da União tende a ser reduzida. Quem optou pela migração abre mão de um sistema em que ele já sabe qual vai ser o valor do benefício e entra para um sistema em que ele não tem ideia de qual vai ser esse valor futuro. A jurisprudência também é bastante negativa
e o valor das contribuições para a formação de uma reserva é um valor pequeno. Então vamos lá falar sobre a tal reforma da Previdência do Bolsonaro. Bom, em todas as outras apresentações e participações que eu fiz aqui no Cefet Minas, a gente falava sobre a proposta de reforma da Previdência. Tanto na época do Temer quanto na época do Bolsonaro, a gente sempre tratou de proposta de reforma. Mas agora a gente já tem um texto aprovado. Então a gente já vai falar da regra que está em vigor, tá? Depois a gente pode tratar das especificidades e dos casos em que há direito adquirido. A reforma da Previdência Bolsonaro-Guedes trouxe uma modificação, a mais significativa modificação do sistema previdenciário brasileiro. Seja o sistema aplicável aos servidores públicos, seja o sistema aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada, essa reforma é a reforma mais dura. Quando eu falo dura, é no sentido de aumentar os critérios de elegibilidade para patamares muito maiores, diminuir o valor do benefício que a pessoa poderá receber e dificultar o acesso a esse benefício, além de aumentar a alíquota de contribuição previdenciária, modificar a pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Então, é uma regra, uma modificação muito significativa, que afeta a todos nós, seja servidores em atividade, seja servidores que já estão aposentados, todos nós seremos afetados por essa reforma. Eu vou focar, obviamente, na carreira docente, vou focar nos servidores públicos, mas sem prejuízo de também fazer esclarecimentos sobre os outros aspectos. Então, essa reforma da Previdência, ela trouxe regras de transição, como é tradicional que aconteça em todas as outras reformas. Essas regras de transição são aplicáveis para aqueles servidores que já fazem parte do serviço público. Então, todo mundo que está em atividade hoje, em um cargo público efetivo, poderá usufruir das regras de transição. Então, são duas regras de transição que eu vou detalhar. Essa reforma também trouxe uma regra transitória. Essa regra transitória vai ser aplicável para quem ingressar no serviço público a partir de agora. Os novos servidores públicos serão submetidos a essa regra transitória. É uma única regra transitória e vai afetar esses novos servidores. E a gente tem também regras que a gente ainda não conhece, regras, como eu brinco, que só Deus sabe, que serão submetidas à apreciação da sociedade no momento futuro, através de uma lei complementar que ainda vai ser editada. Então nós temos uma modificação, já nesse momento, uma modificação muito significativa. Por quê? Porque até então, toda e qualquer modificação do sistema previdenciário brasileiro demandava uma alteração da Constituição. Se eu quisesse mudar a regra do servidor público poder se aposentar, eu tinha que mudar a Constituição. Com essa reforma, a gente tem a desconstitucionalização da regra previdenciária dos futuros servidores públicos. Por quê? Porque ele condiciona a previdência futura à edição de uma lei complementar. E lei complementar não é alteração da Constituição, é criação normativa que tem um processo legislativo menos complexo do que fazer uma alteração constitucional. Então, o primeiro ponto, e que também é muito preocupante, é no que se refere à desconstitucionalização do regime de previdência dos servidores públicos. Para vocês que já fazem parte desse sistema, as regras continuam previstas no texto constitucional, sem qualquer problema. Mas a nova previdência será editada através de uma lei complementar futura. Então a gente vai analisar agora as duas regras de transição aplicáveis ao regime próprio. Eu vou falar primeiro do servidor público da carreira docente do magistério superior e depois eu falo do servidor público PTT, tá? Por que eu falo do magistério superior aqui também? Porque a gente pode ter servidores
que não tenham dedicação exclusiva e estejam em ambas as carreiras, e também se aplica para os técnicos. Eu não sei se aqui a gente está com algum técnico, mas pode ser que na veiculação do material eles também se sintam contemplados. Então, falando primeiro da primeira regra de transição, vai ser aplicável para todo mundo que ingressou no serviço público até o dia 13 de novembro de 2019. Quem ingressou até essa data poderá usufruir dessa regra de transição, que exige para as mulheres 30 anos de contribuição, para os homens 35 anos de contribuição. Idade mínima da mulher passa a ser de 56 anos de idade, idade mínima do homem passa a ser de 61. Ambos precisam ter 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, em que se der a aposentadoria, e somando a minha idade e o meu tempo de contribuição, esse servidor e essa servidora tem que atingir o numeral 86 para mulher, 96 para homem. Essa regra de transição é aplicável, portanto, para os docentes do magistério superior e para os técnicos. Sempre que a gente for fazer uma verificação das regras dos professores EPTT, a gente diminui 5 anos do tempo de contribuição e da idade mínima. Nesse caso, eu também vou diminuir 5 anos do somatório 86-96. Mas antes de falar dos requisitos do EPTT, vamos falar do valor desse benefício. O valor desse benefício, ele corresponderá ao seguinte cálculo. Vou fazer uma média aritmética de todas as contribuições desse servidor. Desde o momento que ele ingressa no serviço público até o momento em que ele se aposenta, eu vou pegar todas as contribuições que ele fez durante toda a sua vida. Esse resultado vai ser uma média, então eu vou somar tudo de valor de forma corrigida e vou dividir pelo número de contribuições. Vou achar, portanto, um valor médio dessas contribuições. Esse valor médio vai ser multiplicado por uma alíquota. E essa alíquota varia de acordo com o meu tempo de contribuição. Então, vamos imaginar o seguinte: eu cheguei a um resultado médio, uma média aritmética de R$20.000. Significa que eu vou me aposentar com 20 mil? Não, vou multiplicar por uma alíquota variável de acordo com o meu tempo de contribuição. E como é que eu vou descobrir qual é essa alíquota? É fácil. Sobre 20 anos do meu tempo de contribuição, eu vou aplicar 60%. Para cada ano que eu tiver além de 20, eu vou acrescentar 2%. Então, se eu tiver 30 anos de contribuição, vão ser 60% referente a 20 anos e 2% vezes 10 anos, logo o total vai ser de 80%. No caso dos homens, se eu me aposentar com 35 anos de contribuição, eu vou ter 60% relativo a 20 anos, sobram 15 vezes 2 mais 30, eu vou ter a aplicação de uma média de 90%. Essa regra da média aritmética dos 60%, a média aritmética de 100% das minhas contribuições, vezes a alíquota de 60% mais 2%, ela vai ser aplicável para todo mundo, inclusive para quem ingressou antes de 2003, desde que esse servidor queira se aposentar de acordo com essas regras de elegibilidade. Para quem ingressou antes de 2003, eu continuo permitindo que esse servidor se aposente com paridade e com integralidade, sem aplicar essa média aritmética e essa alíquota. Só que ao invés de se aposentar com 56 anos de idade ou com 61 anos de idade, esse servidor tem que se aposentar com 62 anos de idade, no caso das mulheres, e 65 anos de idade, no caso dos homens.
e ele tem que ter ingressado até o dia 31 de dezembro de 2003. Leandro, eu ingressei em 2002. Não quero esperar até os 65. Posso me aposentar aos 61? Posso, mas eu não vou ter paridade e integralidade, vou aplicar a média aritmética vezes a alíquota. Certo? Então, quem ingressou até 2003 continua tendo direito à paridade e integralidade? Sim, mas vai ter que trabalhar até os 62 anos no caso das mulheres, 65 anos no caso dos homens, além dos outros requisitos. 30 ou 35 de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Quem ingressou de 2003 até 2013 e quem ingressou a partir de 2013 até 2019, eu vou aplicar média aritmética vezes a alíquota. A diferença de quem ingressou a partir de 2013 é que essa pessoa está limitada ao teto do INSS. Então, eu vou aplicar o cálculo da média aritmética vezes a alíquota, porém, essa aposentadoria vai ser no máximo igual ao teto do INSS. Certo? Aqui não tem ninguém que ingressou. Pois não, pode falar. Na verdade, eu vou perguntar para minha colega de trabalho. Ela entrou em 97, ela já tem 40 anos de contribuição, mas disse que ela tem 23 anos. Sem problemas. Quantos anos de idade ela tem? Ela deve ter uns 58. Então ela vai ter que esperar até os 62. Vai ter que esperar até os 62. Vai. Ela é BTT? Ela é Tá, e aí a gente vai ver da BTT que é diferente, tá? Carreira do superior não vai ter a transição dos últimos, faltando, por exemplo, 2 anos de aposentar na regra antiga. Não vai ter nenhuma regra nova de transição? Essa é uma regra de transição. Tá? Essa que eu estou falando aqui, a gente tem duas regras de transição. Essa é uma delas. Por mais que seja uma regra de transição que exija que esse servidor trabalhe muito mais tempo e que modifique o valor da sua aposentadoria, isso daqui é regra de transição. A gente tem uma segunda regra de transição que eu vou falar daqui a pouquinho, que você vai ver, tá? Só voltando aqui rapidamente, um detalhe importante é que essa idade mínima de 56 e de 61 e esse somatório 86, 96 são variáveis, são progressivos. Então, essa idade mínima de 56 e 61 é a idade mínima existente em 2019. A partir de 2022, eu aumento essa idade mínima para 57 para mulher, 62 para homens. E essa idade mínima pode sofrer novas modificações através de edição de lei complementar. O somatório 86-96 também é o somatório que eu exijo hoje, em 2019. A partir do dia 1º de janeiro de 2020, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ele passa a ser 87-97. E ele vai progredindo até chegar a 100, 105. E um detalhe importante é que esses requisitos precisam ser observados ao mesmo tempo. Não adianta ter o tempo de contribuição e não ter a idade mínima. Não adianta ter o tempo de contribuição e a idade mínima e não ter o tempo de serviço público. Não adianta não ter atingido o somatório. Eu tenho que atingir todos os requisitos exatamente no mesmo momento. Então, teremos casos de servidores que iriam atingir o somatório 86-96 em 2020. Mas em 2020 já não é mais 86-96, é 87-97. Então ele vai ter que trabalhar até atingir esse somatório 87-97. Ou pode acontecer desse servidor faltar um mês para fazer aniversário e completar a idade mínima. Se ele não completou, ele vai ter que trabalhar até atingir a idade mínima vigente na data da aposentadoria. Certo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela pessoa de
Esse? Você estava na frente e voltou. Esse é o primeiro. Essa é a primeira regra de transição. Mas a 56 não tem. Esse aí, então, para 56 a mulher não tem integral mais. Não, se a mulher se aposentar com 56 anos, ela não tem integralidade. Para ela se aposentar com integralidade e paridade ancorada nessa regra de transição, aí ela tem que ter 62. Tem uma segunda regra de transição, calma, tá? Deu para compreender essa regrinha aqui? Vocês estão felizes? Ah, tá. Porque eu não estou feliz. Vamos lá então. Como é que eu faço para saber qual vai ser a minha idade mínima e qual vai ser o somatório exigido para mim? Eu tenho que saber quanto tempo falta em termos de tempo de contribuição hoje. Então vamos imaginar que eu tenha 20 anos de contribuição. Homem com 20 anos de contribuição. Faltam 15 para eu atingir 35, certo? Então, daqui a 15 anos, eu vou fazer uma projeção de qual vai ser a idade mínima vigente daqui a 15 anos e o somatório mínimo vigente daqui a 15 anos. Se coincidir o meu tempo de contribuição de 35 anos com a idade mínima e o somatório, eu posso me aposentar. Se não coincidir, daí eu tenho que esperar atingir esses requisitos, certo? Um outro detalhe importante, que eu não sei se vocês perceberam, é que essa história de aplicar 60% mais 2% forçará os servidores públicos a trabalharem 40 anos. Porque eu só vou atingir uma alíquota de 100% ou uma alíquota neutra se eu tiver 40 anos de contribuição. Se eu não tiver os 40 anos de contribuição e me aposentar com 30 anos, no caso das mulheres, a minha alíquota vai ser de 80%, e no caso dos homens, uma alíquota de 90%. Percebam que a mulher também precisará trabalhar 40 anos para atingir essa alíquota neutra, essa alíquota de 100%. Quando eu falo alíquota neutra, é o seguinte: se eu tenho a minha média aritmética, lá da totalidade das minhas contribuições, e multiplico por uma alíquota de 80%, o valor da minha aposentadoria é menor do que se eu aplicar uma alíquota de 100%, certo? Eu sou de humanas, mas isso eu consigo elaborar junto com vocês. Então, o ideal é que esse servidor atinja 40 anos de contribuição para não ter uma diminuição do valor da sua média aritmética, ok? Como eu disse também, só para esclarecer antes de passarmos para outra regrinha, o servidor que quiser se aposentar nessa regra de transição, que tenha ingressado no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, ele pode ter direito à paridade e integralidade desde que atinja 30 anos de contribuição, 62 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos de carreira para mulher, 35 para homem, 65 de idade, 20 anos de carreira, 20 anos de serviço público, 5 anos de carreira, certo? Aqui a gente vai analisar agora a segunda regra de transição. Qual é o seu nome, professora? Professora Patrícia falou: poxa, mas não foi isso que eu vi quando saiu a notícia do jornal, tem uma outra regrinha. Tem, é essa segunda regra de transição aqui. Essa segunda regra de transição também é aplicável a todos os servidores que ingressaram no serviço público até o dia 13 de novembro de 2019, até a data de promulgação da emenda constitucional Bolsonaro-Guedes. E ela exige para homens 35 anos de contribuição, para mulher 30, para homens 60 anos de idade, para mulher 57, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e um pedágio. O que é esse pedágio? Vamos imaginar que eu tenha hoje 34 anos de contribuição e 60 anos de idade, certo? Falta muito pouco para eu conseguir me aposentar, falta um ano, certo? Porque eu tenho que ter 35 e 60, falta um ano, já que eu tenho 34.
a regra da regra de transição número 2 da reforma da Previdência, ela permite que eu me aposente quando completar os 35 anos, desde que, além desse tempo de 1 ano que eu trabalhei e contribuí, eu pague um pedágio, trabalhando pelo mesmo período que falta. Então, se eu tenho 34 anos, falta 1 ano, eu vou pagar um pedágio de 1 ano. Se eu tenho 34 anos e 6 meses, eu vou pagar um pedágio de 6 meses. Mas eu tenho que atingir os 35 ou os 30 e o pedágio. Então, na verdade, a pessoa vai se aposentar com 35 anos e 6 meses, ou com 36 anos, ou 37, a depender do tempo que falta para ela atingir os 35. Se eu tenho 20 anos de contribuição, vale a pena me aposentar por essa regra? Não, porque se eu tenho 20 anos, faltam 15. O meu pedágio é de 100%, então eu vou ter que trabalhar 30 anos? Não tem sentido. Então essa regra aqui, ela vai ser aplicável para quem está muito próximo da aposentadoria, mas ainda não atingiu os requisitos. Pois não. Você falou da contribuição e da idade. Por exemplo, a pessoa está com 34, mas está com 50. A idade não tem A pedágio. idade não tem, é só a contribuição. Só tempo de contribuição. Essa pergunta é muito importante. Não tem progressão, não, na idade? Só um minuto. Essa pergunta é muito importante. Se eu já atingi o tempo de contribuição, mas ainda não atingi a idade mínima, tenho que pagar pedágio? Não. Aí quando eu atingir a idade mínima, eu consigo me aposentar. Tá? E essa regra entra para a idade e a integridade também? Desde que você tenha ingressado no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003. Quem ingressou no serviço público a partir do dia 31 de dezembro de 2003 pode se aposentar por essa regra? Pode, mas sem paridade e sem integralidade. Essa idade mínima aqui, professora, é a idade mínima prevista no texto da Constituição, sem alteração, sem prejuízo de que no futuro a gente tem uma outra regra alterando, mas não tem previsão hoje de alteração dessa idade mínima. Então, quando a mulher tiver 57 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 no cargo e tiver pago o pedágio, ela pode se aposentar com essa regra aqui. Pedágio a partir de que idade? A partir do momento da promulgação da PEC. Então, por exemplo, até o dia 13 de novembro de 2019, a senhora tinha 29 anos e 6 meses de contribuição, nessa data. Então, faltam 6 meses para atingir os 30. A senhora vai atingir os 30 e trabalhar o pedágio. E atingir 57. E atingir os 57 e os 20 anos de serviço público. E 5 anos no cargo. Tá? Aqui também os critérios são todos cumulativos. Os de 5 anos também vai para os docentes. Para todo mundo. Todos os dois ali. Todo Então, mundo. no nosso caso seria 25 e 52? Isso, exatamente. Eu vou diminuir, eu vou mostrar agora do EPTT para vocês ficarem com essa informação mais clara, mas todas aquelas regrinhas que eu mencionei, eu diminuo 5 anos para os docentes EPTT. Tá? Quem ingressou a partir de 2013, então, desculpa, a partir de 2003, entra naquela regrinha da média aritmética, vezes a alíquota de 60%, mais 2%. Aqui, então, essas mesmas regras aplicáveis aos docentes EPTT, a vocês. Vou diminuir 5 anos no tempo de contribuição, 5 anos na idade mínima, 5 anos no somatório. Então, quem ingressou até o dia 13 de novembro de 2019, todos vocês, pode se aposentar por essa regrinha aqui. Nesse caso, vou ter paridade e integralidade? Não, para ter paridade e integralidade, eu vou ter que atingir a minha idade mínima de 57 para mulher, 60 anos para homem, com paridade e com integralidade, 25 de contribuição para mulher, 30 para homem, 20 de serviço público, 5 anos de carreira. A segunda regra de transição para o docente EPTT me exige 52 anos de idade para mulher, 55 anos de idade para homem, 25 de tempo de contribuição para mulher, 30 para homem,
5 anos no cargo e 20 anos de serviço público. E o pedágio, tá? A regra de cálculo é exatamente a mesma. Então, para quem é docente ABDT, a gente tem uma dificuldade maior para aqueles servidores que ingressaram a partir de 31 de dezembro de 2003. Por quê? Quem ingressou até 2003 tem paridade, tem integralidade. Vai ter que trabalhar mais tempo, mas tem paridade e integralidade. Quem ingressou a partir de 2003 não tem paridade e não tem integralidade. Ele vai se aposentar pela média das 100% contribuições vezes a alíquota. Se esse servidor se aposentar no momento em que ele faz jus ao direito, ele vai ter uma queda no valor do benefício muito significativa. E isso especialmente para o docente ABPT. Por quê? Se a mulher se aposenta com 25 anos de contribuição, eu vou aplicar aquela média lá de 60% mais 2%, certo? Isso faz com que o valor seja de 70% da média aritmética. Pois não? Se eu fui contribuinte da iniciativa privada, antes de eu ser servidor, eu entro nesse cálculo? Entra, sem problemas. O seu período de contribuição junto ao INSS, junto ao município, junto ao Estado, não importa o ente, você pode trazer aqui para o serviço público. Só que a gente precisa avaliar se vale a pena. Por quê? Se o senhor tiver ingressado no serviço público a partir de 2003, a partir de 31 de dezembro de 2003, a sua aposentadoria é pela média aritmética. Se eu trago o seu período de INSS, ele tende a ser um período em que o senhor contribuiu com um valor menor. E quanto menor for o seu valor, menor vai ser a sua média, menor vai ser a sua aposentadoria. Tá? Então, dentro do planejamento previdenciário de cada um de vocês, a gente tem que avaliar toda a vida de vocês e fazer a indicação se vale ou não a pena averbar tempos anteriores. Pode desaverbar se não estiver recebendo um abono de permanência. Tá? Agora, para quem ingressou, para quem tem paridade e integralidade, aí sem sombra de dúvidas, averba esse período. Certo? Por enquanto, está dando para entender? A senhora ficou mais esclarecida, professora Patrícia? Não, Já foi? Pois não, professora. eu vou receber, então, caso seu, que eu tenho, eu coloco todas as contribuições. 100% das contribuições, vezes a alíquota. Por isso que a gente tem que avaliar as averbações. Tá? Mais alguém? Aqui eu trouxe a regra transitória. Essa regra transitória ela não se aplica a vocês, ela se aplica para quem ingressou no serviço público a partir do dia 13 agora, 13 de novembro. Tá? Mas de toda maneira, quem ingressar no serviço público a partir de então, pode se aposentar quando tiver 25 anos de contribuição para homens e mulheres, 62 anos de idade para mulher, 65 para homem, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. E o cálculo dessa aposentadoria é limitado ao teto do INSS e também é a aplicação da média aritmética vezes a alíquota. Certo? Essa é a regra transitória. Essa regra transitória vai ser aplicável até que uma nova lei regulamente essa nova previdência. Pensão por morte. Aqui a gente também teve uma modificação bastante negativa para os servidores públicos. Por quê? A pensão por morte, para as mortes que acontecerem a partir do dia 13 de novembro de 2019, será calculada pela aplicação de uma cota familiar. Então, o servidor que falecer, ele não vai deixar de pensão o valor da sua aposentadoria. O valor da pensão por morte vai depender dos beneficiários que esse servidor tiver. Então, se esse servidor
tiver somente cônjuge, ele vai receber uma cota familiar de 50% mais 10% por cada beneficiário que tiver. Se tiver somente cônjuge, a cota familiar vai ser de 60%. Se tiver um cônjuge e um filho, 70%. Se tiver 2 filhos, 80%, até atingir o máximo de 100%. Não adianta ter 10 filhos para deixar uma pensão por morte boa, tá? E além disso, essa pensão por morte só vai ser paga se esses beneficiários fizerem jus ao benefício. Então, se você tem cônjuge e um filho, mas esse filho tem 30 anos, é só pensão por morte de cota familiar do cônjuge. Só vai deixar para o filho se for um filho menor de idade ou um filho inválido ou incapaz, certo? Essa cota familiar vai ser aplicável sobre o valor da aposentadoria desse servidor, caso ele esteja aposentado na data do óbito, ou sobre o valor hipotético da aposentadoria por invalidez que ele teria direito. Então, primeiro a gente vai calcular o valor da aposentadoria por invalidez, para depois descobrir qual é o valor da pensão por morte. Então, o valor da pensão por morte cai de cara pelo menos 40%, tá? Com a nova regra previdenciária. Quem já recebe pensão por morte, não tem problema, não vai haver modificação do benefício. Mas os falecimentos que acontecerem a partir de então serão submetidos a esse novo regramento. Outra modificação também negativa é da aposentadoria por incapacidade permanente, que todo mundo conhece por aposentadoria por invalidez. A gente não tem mais regras que permitem uma aposentadoria por invalidez decorrente de doenças graves. Então, hoje, melhor, até o dia 13 de novembro, quem era cometido de uma neoplasia maligna, de uma tuberculose ativa, cardiopatia grave, nefropatia grave, poderia se aposentar por invalidez prevista em lei. A partir de agora, o fato de ter essas doenças não gerará a aposentação automática. Esse servidor precisa evidenciar a sua insusceptibilidade de ser readaptado. Somente aquele servidor que não conseguir ser readaptado, seja na mesma função ou para uma outra função, inclusive de menor exigência intelectual, se ele não conseguir ser readaptado, é que vai ser aplicável a aposentadoria por incapacidade permanente. E o valor dessa aposentadoria é dentro daquela mesma sistemática de média aritmética vezes a alíquota de 60% mais 2%. Aqui a gente tem um detalhe importante. O servidor só ganhará mais do que, ou melhor, ele só vai aplicar uma alíquota superior a 60% se ele tiver mais de 20 anos. Então, esse servidor que se tornar incapaz permanentemente antes de completar 20 anos de contribuição, a alíquota dele vai ser de 60%. Então percebam que é uma crueldade, além de retirar os critérios de concessão automática do benefício, permitir um cálculo de aposentadoria por incapacidade que seja tão modificador do contexto financeiro desse servidor. Regra de cumulação de benefício, essa para vocês eu acho que é importante, porque é possível que eu tenha servidores aqui que exerçam mais de um cargo. A reforma da Previdência veda a percepção simultânea de aposentadoria, seja no regime próprio, seja no regime militar, seja do INSS, oriunda de cargo, emprego ou função pública, com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma empresa pública. Eu tenho um cara que é bancário da Caixa Econômica Federal e professor do Cefet. Se ele se aposentar pelo INSS lá na Caixa Econômica Federal, ele não vai poder continuar em atividade na Caixa Econômica Federal. Ele vai poder continuar em atividade aqui no Cefet somente. Tá? Então, o fato de eu me aposentar
gera automaticamente meu rompimento de vínculo empregatício. Para quem é servidor público, isso já acontecia, mas para quem é empregado público, isso não se aplicava. Além disso, eu só vou poder acumular benefício de aposentadoria se for oriundo de cargos acumuláveis. E no que se refere aos benefícios de pensão por morte, eu só posso deixar mais de uma pensão por morte se as pensões também forem oriundas de cargos acumuláveis. Nos demais casos, eu vedo a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge no mesmo regime previdenciário e permito somente pensão por morte com pensão por morte em regimes distintos. Então, pensão por morte do INSS com pensão por morte do serviço público, ou pensão por morte com aposentadoria em regimes distintos, pensão por morte do INSS com aposentadoria aqui no serviço público, ou pensão de militar com aposentadoria de outro regime. Mas em qualquer uma dessas hipóteses de acumulação, eu não vou receber mais o valor integral, o valor cheio desse segundo benefício. Eu vou receber um valor percentual de acordo com o valor que eu recebo. Então, se a minha pensão por morte é de um salário mínimo e eu recebo uma aposentadoria de R$5.000, eu vou optar pelo melhor benefício, logo o de R$5.000, e vou receber um percentual do segundo benefício. Esse valor percentual pode chegar a 10% do segundo benefício, caso eu ultrapasse 4 salários mínimos. Isso daqui foi criado justamente para evitar aquelas hipóteses de acumulação excessiva de benefícios. Mas como os valores são muito pequenos, vai influenciar também na vida das pessoas que recebem benefícios menores. Então, para quem recebe até 4 salários mínimos, que hoje não dá nem R$4.000, essa pessoa só pode receber 10% do segundo benefício. Outra alteração que vai impactar vocês já a partir de agora é o aumento da alíquota previdenciária. Hoje vocês contribuem com 11% sobre o total da remuneração. Essa alíquota será majorada por faixas. Então, ano que vem, a contribuição de vocês vai ser escalonada. Eu vou achar o resultado médio, igual eu faço no imposto de renda, para chegar a um valor final de contribuição previdenciária. Mas até que uma legislação especifique concretamente como que eu vou aplicar essas faixas, eu vou aplicar a alíquota de 14%. E isso já a partir de março de 2020. Então, a alíquota previdenciária de vocês passará em março de 2020 para 14% sobre a totalidade da remuneração. Aqui, rapidamente, já finalizando, estados e municípios ficaram fora da reforma da Previdência, mas foi apresentada uma segunda reforma da Previdência, que recebeu o nome de PEC paralela. Essa PEC paralela já tramitou no Senado Federal e ela será encaminhada agora para a Câmara dos Deputados. Na PEC paralela, ela traz a possibilidade de que os estados e municípios adiram à reforma da Previdência do Bolsonaro com uma mera previsão legal. Então ele edita uma norma e fala: todas aquelas normas que foram aprovadas pela União, eu vou aplicar aqui no meu estado. Ele não precisa alterar a sua própria Constituição para fazer parte desse novo regramento. Mas um outro detalhe que é importante dentro da PEC paralela é que ela traz algumas modificações na reforma da Previdência que já foi aprovada. Então ela é a reforma da contra-reforma. Para vocês, o que mais vai afetar é a aplicação dessa média aritmética. Pela emenda constitucional 103, a gente vai aplicar a totalidade das contribuições vezes uma alíquota. Pela PEC paralela, que ainda não foi aprovada, essa aplicação vai demorar um pouquinho. Então, até 2021, eu aplico a média aritmética das 80% maiores contribuições vezes a alíquota. A partir de 2022 e até 2024, essa média sobe para 90%
E a partir de 2025 é que de fato passa a ser a média aritmética de todas as contribuições. Mas essa regra, repetindo, ainda não foi aprovada, tá? Se ela não for aprovada, continua vigendo o texto que eu mencionei, da média da totalidade das contribuições vezes a alíquota. Outro detalhe importante, a gente vai ter a reabertura com a PEC paralela do prazo para que os servidores optem ou não por migrar ao FUNPRESP. Volto a repetir, fiquem muito atentos a isso, não tomem decisões precipitadas, não pensem somente na afetação do aumento da alíquota previdenciária hoje, é importante pensar no valor do benefício do futuro. E o mais importante, ainda não foi aprovada essa PEC paralela. Aqui eu trouxe um resuminho dos pontos jurídicos que são mais significativos. Claro, os requisitos de elegibilidade chamam mais a atenção de vocês, porque todo mundo quer saber quando é que vai se aposentar, mas aqui, de maneira geral, a gente tem um resumo dos principais pontos que são prejudiciais para a sociedade. O primeiro deles, como eu disse, desconstitucionalização do sistema previdenciário, não vou nem repetir, porque realmente é muito negativo. O segundo ponto é a possibilidade de instituição de um regime de capitalização num futuro muito breve. O governo não teve força para bancar a capitalização do Congresso Nacional nesse ano. Mas nada impede que a gente tenha uma nova modificação previdenciária no ano que vem, ou em 2021, ou em 2022, enfim. Então, é possível, como há um clamor do mercado muito grande para que seja instituído um regime de capitalização no Brasil, é possível sim que isso aconteça, tá? Esse ponto ele foi previsto no texto originário da reforma da Previdência, mas ele foi excluído na Câmara dos Deputados. Então, pode ser que o governo reapresente um projeto nesse sentido. Outra modificação significativa é que o FUNPRESP poderá ser, os recursos do FUNPRESP poderão ser geridos por entidades abertas ou por instituições financeiras. Então, XP, Itaú, enfim, esses bancos privados poderão ser responsabilizados pela previdência dos servidores públicos. Outra modificação importante, majoração da idade mínima por lei complementar. Esse ponto aqui também é preocupante, que é a possibilidade de que os benefícios de risco, como invalidez e morte, passem a ser de responsabilidade do setor privado. Então, não vai ser mais, quando a pessoa tiver um falecimento ou uma incapacidade, ela não vai mais no DGP pedir o benefício, ela vai até a seguradora pedir a concessão desse benefício por incapacidade. E para mim, o ponto mais preocupante de todos é a possibilidade de instituição do sistema de contribuição extraordinária. Como é que funciona isso? Hoje vocês fazem a contribuição previdenciária, que é uma contribuição ordinária, para custear a aposentadoria, para custear o sistema previdenciário público dos servidores públicos. O governo do presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes instituíram, pela reforma da Previdência, a possibilidade de que, além das contribuições que vocês já fazem, seja instituída uma contribuição adicional, uma contribuição extraordinária, num percentual que vai variar de acordo com o déficit atuarial do regime público dos servidores públicos e que pode vigorar por até 20 anos. Então, trazer mais uma alíquota previdenciária, ainda que na forma extraordinária, do servidor que está em atividade, mas que também atinge servidores aposentados e pensionistas, é uma preocupação realmente muito grande, que isso tende a gerar uma diminuição de renda muito significativa enquanto vocês estão trabalhando, e não somente no momento da aposentadoria. Eu acho que essa circunstância deve ser aplicável principalmente nos estados e nos municípios. Na União, há uma perspectiva de que também seja instituído, mas a gente tem que ver como é que o governo vai fazer essa aplicação da contribuição extraordinária ainda.
é isso. Só me resta desejar boa sorte para todos vocês, porque não tem muito o que falar nesse momento. Você podia falar alguma